A China anunciou tarifas de 34% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. A medida é uma resposta às taxas anunciadas por Donald Trump. Segundo o Ministério do Comércio chinês, os tributos anunciados pelo presidente Trump não estão em conformidade com as regras do comércio internacional. A pasta, inclusive, anunciou ainda que vai aplicar controles de exportação sobre 7 elementos das terras raras, incluindo os que são utilizados em ressonâncias magnéticas e produtos eletrônicos. As novas tarifas passam a valer a partir do dia 10 deste mês. Então, para fazer uma análise, faço conexão agora com Manuel Furriela, mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Sempre. Boa tarde. Bom, guerra comercial declarada, começou para valer, né? Sim, começou. Na verdade, essa questão de tarifas, ela teve 3 etapas no início da gestão do Donald Trump. Primeiramente, elas foram utilizadas pontualmente para pressionar estados a aceitarem termos de renegociação de vários aspectos com os Estados Unidos. Então, a gente teve México, também tivemos Canadá, aquele episódio com a Colômbia para que a Colômbia aceitasse os deportados. Enfim, essas situações foram as daquele momento, do início da gestão. Depois vieram medidas protecionistas a certos setores americanos, que inclusive medidas que atingiram ao Brasil, setor do aço e do alumínio foram de maior destaque. Agora, medidas amplas, com uma lista enorme de países, todas elas objetivando, pelo menos segundo alegado pelo governo Donald Trump, a reindustrialização dos Estados Unidos, a transferência de parques industriais, de plantas empresariais, de fábricas para o território americano. Então, essas manufaturas são o objetivo, o retorno das manufaturas, o objetivo da gestão Trump, e veio agora nesta nova rodada. O que nós temos também em relação a ela, e não declarado, é uma tentativa de frear o crescimento, a expansão da China. Esse é um dos grandes objetivos da lista de sobretaxas anunciada nos últimos dias. Pois é, e esse anúncio chinês, claro que balançou o mundo de novo, né? Mexeu com bolsas, enfim, cotação de câmbio, e a gente segue acompanhando aqui, porque tem inclusive mais uma notícia. Olha só, o presidente Emmanuel Macron pediu que as empresas da Europa parem com os investimentos planejados nos Estados Unidos. Durante uma reunião com representantes da indústria francesa, Macron pediu que todos os investimentos anunciados nas últimas semanas sejam suspensos até que as coisas sejam esclarecidas com os Estados Unidos. A declaração foi dada depois do governo norte-americano realmente anunciar as taxas de 20% sobre os produtos europeus. O presidente francês chamou a medida de brutal e infundada. Macron afirmou que o governo ainda avalia quais ações serão tomadas, mas não descarta uma resposta mais massiva contra os Estados Unidos. Furriela. No caso da Europa, a gente tem alguns cenários que são interessantes. Primeiro, Macron falou em nome de toda a União Europeia. Por quê? Como a França é um dos 27 estados membros do bloco, e como a União Europeia é um bloco já muito avançado, as questões de comércio internacional elas são decididas pelo bloco para todos os estados membros. Então, lá eles têm a TEC, que é a tarifa externa comum, e então a decisão dos Estados Unidos foi a União Europeia atingir todos, e a França, como uma das maiores, a segunda maior economia do bloco, ela é uma das mais atingidas, com exportações muito substanciais para aquele país. A reação europeia provavelmente será muito parecida com a chinesa, já que são as maiores economias do globo. Então, a retaliação, as taxas, aumento de taxas europeias como resposta, que é a medida de retaliação que eu mencionei, é muito provável que seja a medida. E aí entra uma questão também que envolve o Brasil, porque o bloco, tanto o bloco do Mercosul quanto da União Europeia, devem aproveitar agora essa oportunidade e firmar aquele acordo que continua sendo cozinhado aí em banho-maria, que não sai. Agora é o momento. Uma das formas dos blocos e dos países se precaverem em relação às medidas protecionistas dos Estados Unidos é tentar aquecer o comércio internacional para outras regiões. Então, esse acordo Mercosul-União Europeia, já muito atrasado, deve andar,
E aqui também lembrando que só não anda porque a França não deixa que caminhe com receio de concorrência aos seus pequenos produtores rurais. Pois no fundo, cada um às vezes acaba olhando mais para o seu quintal, né, Furriela, e complica realmente grandes acordos. Agora, eu gostaria de uma análise sua, a gente analisando esse momento agora, que é um momento histórico, obviamente, a gente tem vivido tantos, né, nos últimos anos, mas esse certamente vai ficar marcado. Você acredita que a gente pode estar num ponto de virada com um novo rearranjo nas relações comerciais, de uma forma tal que a gente era difícil de prever? E isso pode, inclusive, mudar de fato, de vez, as relações com os Estados Unidos, apesar do tamanho e da força americana? Sim, é uma grande reorganização internacional e isso não significa que necessariamente vem algo positivo. Aliás, da forma como tem sido, não vem, inclusive também não vem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram e são um país próspero, construído principalmente sobre as bases do liberalismo. Essa alegação de que as empresas estrangeiras, ao transferirem seus parques industriais, tiram empregos americanos, não é verdade. O desemprego nos Estados Unidos é pouco mais de 3%, o que é baixíssimo. Isso significa até mais do que pleno emprego. Significa que não há desemprego nos Estados Unidos e, por conta disso, medidas com a justificativa da criação de empregos não fazem sentido, a não ser em casos pontuais em certas regiões americanas, onde houve, por conta da desindustrialização, alguns aspectos perniciosos. Então, são questões locais, questões regionais, mas, em termos gerais, os Estados Unidos prosperaram justamente fazendo o oposto do que estão fazendo agora. Então, acredito que existam duas justificativas para as medidas. Uma é plausível, que é tentar diminuir o poder chinês. Não estou dizendo aqui que as medidas vão servir para isso, mas com certeza é uma reação à expansão chinesa. E a outra, propriamente, para algumas poucas regiões dos Estados Unidos que possam se beneficiar de retornos industriais. Mas algo pontual não se fala em termos gerais para um país. Os Estados Unidos cresceram, enriqueceram, oferecendo empregos muito mais interessantes para os seus trabalhadores do que empregos em parques industriais. Aqui não estou desmerecendo, né, o emprego de operários, nada disso. Aliás, seria bom até que viessem ao Brasil. Mas digo que para a forma como a economia americana foi constituída, realmente é mais interessante o liberalismo do que esse protecionismo. Mas o resultado final vai ser que os países, os outros estados também vão reagir. A gente vai ter uma onda de protecionismo, de fechamento de mercados e ninguém ganha com isso. Bom, a gente falou da guerra comercial, agora vamos falar da outra guerra, Furriela, porque olha só essa notícia. Uma emissora norte-americana revelou que o presidente Donald Trump foi aconselhado a não conversar novamente com Vladimir Putin até que o Kremlin se comprometa com o cessar-fogo. De acordo com fontes na Casa Branca, o republicano tem o costume de decidir de última hora sobre os telefonemas, mas assessores do presidente têm orientado que uma conversa no momento não é uma boa ideia, não. No domingo, Trump havia dito que falaria com Putin ainda nesta semana, mas que estava irritado com a postura do líder russo. Ontem, um representante do Kremlin se encontrou com autoridades norte-americanas em Washington. O teor da reunião não foi informado, mas eles discutiram termos e exigências para um cessar-fogo na Ucrânia. O funcionário russo disse que existe uma dinâmica positiva nas relações entre Rússia e Estados Unidos, mas o fato é que está complicando a situação, né? O Putin realmente não está disposto a cooperar, pelo menos por enquanto não demonstrou isso, né? E agora também é o momento de pressionar a Rússia. A gente observou a grande pressão que os Estados Unidos fizeram sobre a Ucrânia, retiraram a ajuda militar, que é substancial e relevante. Caso contrário, a Ucrânia ela não consegue sobreviver em termos de existência, em termos de continuidade nesse conflito sem ajuda americana, tanto militar quanto econômica. Você tem também a questão que envolve a pressão exercida em termos da suspensão no fluxo de informações estratégicas, principalmente de satélites, para forças ucranianas. Houve um restabelecimento tardio
mas causou bastante prejuízo em termos logísticos para a proteção daquele país. E nós tivemos também agora, por último, aquele episódio que a gente acompanhou na Casa Branca, onde Zelensky foi exposto a uma discussão, né? Então, todo mundo acompanhou uma situação de forma ali, de forma de surpresa, com grande surpresa, foi algo que a gente pode caracterizar como não diplomático. Então, a pressão sobre o ucraniano foi enorme. Agora está na hora da pressão sobre o Putin. Caso contrário, esse acordo não sai. E não é porque houve ali uma retirada de apoio ucraniano que significa que dá para dar aval a tudo que a Rússia pedir. Tem que se negociar acordo em termos razoáveis. E se a Rússia se sentir privilegiada, esse acordo não sai, nem bom, nem bom. É que é diferente, né, Furriela, pressionar a Ucrânia e pressionar a Rússia, né? Veja, a Ucrânia depende totalmente desse apoio americano, só resistiu graças a ele, né? Já o Putin tem outras cartas na manga. O Putin, bom, primeiro que conta com a segunda maior, como sendo a segunda maior potência militar do planeta, e isso sem incluir os artefatos nucleares, né, os armamentos, as ogivas, rivaliza em quantidade com os Estados Unidos e tem capacidade nuclear para destruir o planeta inteiro. Mas mesmo que a gente fale em armamentos convencionais, a Rússia ainda é uma grande potência, então concordo com você, são conversas diferentes. E também em termos econômicos, apesar de tantos prejuízos que a Rússia sofreu com as sanções que recebeu, principalmente da União Europeia, Estados Unidos e Japão, apesar de tudo isso, ela ainda conta com apoio econômico da China. Então, ela tem prejuízos, mas ela tem um grande respiro, que é a relação econômica com a China. No caso da Ucrânia, tira-se o apoio, a Ucrânia não sobrevive. Simples como tal, a relação é diferente, o tipo de pressão também. Mas isso não impede que os Estados Unidos usem também ali, né, das formas que tenham para pressionar a Rússia e até mesmo algum diálogo com a China, até porque está prejudicando as relações econômicas no mundo inteiro. Esse conflito, talvez em algum momento até a China beneficiada, né, das exportações baratas feitas pela Rússia, pode também entrar no jogo. De qualquer forma, a relação é desigual, as pressões também, mas isso não pode impedir os Estados Unidos de buscar aí alguma forma de interlocução mais assertiva com a Rússia, senão um bom acordo não sai, talvez não saia nenhum. Vamos seguir acompanhando, contando sempre com a sua análise também. Furriela, muito obrigada, viu? E um bom final de semana. Um bom final de semana a você e a todos os telespectadores. Obrigada mais uma vez.